aqui é o Pozzoli e agora a gente vai estar começando o terceiro vídeo na série Pozzoli Explica, na qual eu faço questões que meus inscritos enviam para mim por e-mail para ajudar vocês. E no vídeo de hoje, provavelmente vai ser um vídeo um pouco longo, porque são 9 questões que eu vou fazer, e são as 9 questões teoricamente as mais difíceis de natureza do Enem que passou agora, de 2020. Então, teoricamente as questões mais legais do Enem. Então vamos ver como é que tá essas questões. Partiu. Tá. Essa primeira aqui é de biologia. Na indústria farmacêutica é muito comum o emprego de substâncias de revestimento em medicamentos de uso oral. Olha só, já fala de medicina, legal. Pois trazem uma série de benefícios, como alteração de sabor em medicamentos que têm um gosto ruim, melhoria da assimilação do composto, entre outras ações. Alguns compostos poliméricos à base de polissacarídeo e celulose são utilizados para garantir que o fármaco somente seja liberado quando em contato com soluções aquosas cujo pH se encontre próximo à faixa da neutralidade. Ok. Qual é a finalidade do uso desse revestimento à base de celulose? Ok, aqui ele está dizendo que basicamente quando você vai estar lá tomando um remedinho lá, tem alguns remédios que a indústria farmacêutica quer que seja liberado no estômago, outros que só precisa ser liberado no intestino, outros que, sei lá, que já tem que fazer ação na boca. E aqui ele está dizendo que esse fármaco específico aqui, ele tem um revestimento de celulose para ser liberado em soluções aquosas com pH próximo da neutralidade. Aí você tem que lembrar do trato digestivo, né? Começando na boca e terminando no ânus. Ter uma noção básica do pH em todos esses estágios. A boca é um dos lugares que tem um pH mais próximo da neutralidade, só que o fármaco fica pouquíssimo tempo na boca, a não ser que você mantenha lá, né? E logo depois vem o esôfago e tudo mais, mas o próximo recipiente, né, no qual ele fica, por assim dizer, é o estômago. O estômago tem um pH extremamente ácido, então não é um pH próximo da faixa da neutralidade. Então tá lá o estômagozinho bonitinho. Meu estômagozinho não é tão bonitinho. Beleza. Isso aqui nossa, que estômago feio. Beleza, mas tudo bem. Aí esse aqui, né? Você vai ter lá o piloro lá. A válvula. E beleza, o que vem logo depois do estômago é o duodeno. E o duodeno é a primeira porção do intestino delgado. E de fato, no duodeno, você tem a liberação de soluções que vem do pâncreas e da bile, né? Que visam aumentar o pH daquela solução que tá vindo do estômago, mano. Tá vindo uma parada extremamente ácida daqui, com uma porrada de HCl aqui no estômago, muito ácido, e joga, direto no duodeno. O estômago, ele tem todo um epitélio lá, todo um sistema lá de tamponação desse ácido para não ferir o epitélio. O duodeno não tem isso. Ele depende dessas secreções da bile e do pâncreas, senão ele fica lesado. Então nós sabemos que todas essas secreções caem aqui no duodeno e elevam o pH dele. Então o duodeno, o intestino, tem um pH próximo do neutro. Então beleza. Então se o pH é próximo do neutro, ele vai ser liberado aonde? No estômago ou no intestino? Claramente no intestino. Então vamos ver as alternativas. Letra A. Diminuir a absorção do princípio ativo no intestino. A gente acabou de falar que ele vai ser absorvido mais no intestino. Então, impedir que o fármaco seja solubilizado no intestino. Mesma coisa da de cima, né? São tem duas dizendo basicamente a mesma coisa. Talvez não esteja certo. Garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas. Interessante. Ele está dizendo aqui que quando você coloca essa celulose aqui ao redor do fármaco, ele não vai ser dissolvido no pH ácido do estômago. Então, de fato, correta. Agora vamos ver as outras alternativas. Permitir a liberação do princípio ativo pela ação das amilases salivares. Tipo, não, mano, tipo assim, não vai começar. Passou 2 segundos na boca lá, menos que isso, não vai ser a amilase salivar que vai começar a quebrar tudo. Então, facilitar a liberação do fármaco pelas ações dos sais biliares sobre o revestimento. Não, ele não está dizendo que é os sais biliares que vão liberar o fármaco.
Ele só está dizendo que quando ele chega no pH perto da neutralidade, ele consegue ser liberado. Mas não está dizendo que ele precisa da bile. A bile lá vai estar no meio da secreção que vai de fato aumentar o pH, mas não é a bile em si que facilita a liberação do fármaco. Então também está errado. Essa aqui é pegadinha, né? Pra falar assim, de fato é a bile que torna o ambiente mais perto da neutralidade. Então deve ser essa. Só que tem uma aqui muito mais certa, né? E o Enem tem muito disso de questões mais certas. Então vamos para a próxima. Que também é de biologia. Questão número 2, nossa. Pesquisadores coletaram amostras de água de um rio em pontos diferentes, distantes alguns quilômetros um do outro. Ao longo do rio, há locais de águas limpas, como também locais que recebem descargas de esgoto de área urbana, e locais onde há decomposição ativa com ausência de peixes. Os pesquisadores analisaram 2 parâmetros, oxigênio dissolvido e demanda bioquímica de oxigênio, em cada ponto de coleta de água, obtendo gráfico, esse gráfico bonitinho aqui. Tá. O oxigênio dissolvido é proveniente da amostra da atmosfera e da fotossíntese que ocorre no curso da água e sua concentração em função das variáveis física, química, bioquímica e locais. Tá. A demanda de bioquímica de oxigênio é a quantidade de oxigênio consumido por micro-organismos em condições aeróbicas para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica durante um período de tempo numa temperatura específica. Tá? Qual ponto da amostra da água do rio está mais próximo ao local que o rio recebe despejo de esgoto? Tá, então vamos ver o gráfico. Aqui ele está falando da concentração de oxigênio dissolvido e da demanda bioquímica de oxigênio. Aqui os pontos de amostragem e tem essa legendinha aqui. Valores limites permitidos para água doce destinado ao abastecimento para o consumo humano após tratamento convencional segundo a resolução do CONAMA. Tá. O oxigênio dissolvido tem que estar acima de 5 mg por litro. Então, teoricamente. Eita, aqui em cima, né? O oxigênio dissolvido. E o outro deve estar abaixo, a demanda bioquímica. Então, esse aqui é o limiar. E a legenda aqui diz que a estrelinha é o oxigênio dissolvido e a cruz é a demanda bioquímica. Tá, então o que eu imagino aqui? Ele quer o quê? O ponto mais próximo do despejo de esgoto. Beleza, no despejo de esgoto vai ter o quê? Uma quantidade imensa de bactérias. E aqui, na segunda parte da questão, ele fala que DBO é a quantidade de oxigênio consumido por micro-organismos em condições aeróbicas para degradar uma determinada mimimi. Tá, ok. Então, a quantidade de oxigênio consumido pelos micro-organismos é diretamente proporcional à quantidade de micro-organismos naquele local, né? E quando você está próximo da fonte de despejo de esgoto, você supõe que vai ter muito mais organismos lá. Então, nós esperamos que essa demanda bioquímica de oxigênio esteja maior do que na água que é liberada para nosso consumo. Então, a cruzinha tem que estar acima do limiar. Começando aí. Então, essa aqui não é. Essa aqui não é. Essa aqui não é. Porque não faz sentido, tipo assim, essa demanda bioquímica de oxigênio que é usada por bactérias para degradar a matéria orgânica seja maior na nossa água permitida do que na água que acabou de receber esgoto, né? Não faz muito sentido. Então a gente fica com essas duas aqui. A gente fica com o ponto 2 de amostragem 2 e o ponto 1 de amostragem. Novamente, analise isso aqui. Você está dizendo que a quantidade do oxigênio lá, a demanda bioquímica de oxigênio no ponto 2 está muito próximo, mano, do limiar que é aceitável para o consumo humano. De fato, o oxigênio dissolvido está reduzido, que é o que a gente espera, né? Porque está tendo mais consumo. Só que esse outro aqui está muito perto do liberado para a gente consumir. Então, eu não acho que seria o caso, tipo assim, tem um aumento tão pequeno, entende? Assim que acabou de jogar esgoto, assim que aumentou enormemente a quantidade de bactérias que podem consumir o oxigênio. Então, é
a letra que fala do número 1. Porque aqui, olha como é que tá aumentado a demanda bioquímica de oxigênio. Por quê? Porque tem muita bactéria lá porque acabou de jogar esgoto na água. Então, nós vamos, ó, que português bom, de letra A. Então é assim que eu seguiria a linha de pensamento dessa questão. Vamos então para a letra ó, número 3, de biologia também. Em uma pesquisa estão sendo testados 5 quimioterápicos, olha só, medicina de novo, quanto à sua capacidade antitumoral. No entanto, para o tratamento de pacientes, sabe-se que é necessário verificar também o quanto cada composto agride células normais. Óbvio. Para o experimento, partiu-se de cultivo de células tumorais, colunas escuras da figura. Tá bom, então isso aqui é tumor, isso aqui é célula normal. E células normais, colunas claras, com o mesmo número de células iniciais. Ok. 2 grupos controles não receberam quimioterápicos, controle de células tumorais e células normais. As colunas 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem aos grupos tratados com os 5 compostos. O número de células viáveis após os tratamentos está representado pelas colunas. Ok. Qual quimioterápico deve ser escolhido para o tratamento desse tipo de tumor? Mano, eu adoro questão assim que já tá te ensinando o basiquinho, né? De como você vai interpretar artigos assim que você tiver já entrado na medicina, mano. Não necessariamente só medicina, mas canal de medicina, então vamos lá. Mas aí, você vai estar lá lendo artigo, você vai se deparar com gráficos e você tem que saber julgar os dados, não só as conclusões do autor, porque o autor pode mentir nas conclusões. Pode escrever de maneira que te ludibrie, por assim dizer. Então vamos analisar o gráfico. Eu estou falando de um agente, de um fármaco quimioterápico. Então nós temos a população de células tumorais e a população de células normais. Nós queremos matar só as células tumorais. E, esse é o ideal, né? O tópico. Nós sabemos que os quimioterápicos, na verdade, da quimioterapia tradicional, mata também muitas células normais. E é por isso que é tão destruidor o tratamento. Mas vamos ver aqui. No grupo controle, o que eu espero que aconteça? Vamos só botar um limiarzinho aqui. O que eu espero que aconteça com as células do grupo controle? Aliás, com as células tumorais depois dos tratamentos. Eu espero que reduza. Então, beleza. Se eu estou dando uma parada para a pessoa e está aumentando a quantidade de células tumorais, talvez não seja o adequado. Então, talvez não seja legal você dar o tratamento número 4 para a pessoa. Então, esse outro aqui também, o 5, mano, ela por elas, tipo, não tá fazendo nada. Então, vai que, né? Não vamos tirar ele por enquanto nessa primeira análise. E todos os outros estão conseguindo, de fato, reduzir de maneira mais significante o número de células tumorais. Então, vamos analisar agora o que nós queremos que aconteça com a quantidade de células normais. Nós não queremos que essas células normais reduzam. Não é mesmo? Então, beleza. Vamos ver aqui. Ela por elas, tanto faz. Aumentou o número de células normais. Então, isso aqui é joinha. Então, vamos botar um legal, um L de legal, em todas as que são legais. Esse aqui, mano, reduziu o número de células viáveis, células normais. Então, talvez não seja tão legal. E esse aqui aumentou também, aumentou consideravelmente até. Beleza. E esse aqui ficou elas por elas. Então, teoricamente legal. Agora nós vamos juntar as análises dos dois gráficos. Não pode ter x em nenhum dos dois. Então, mano, daqui a gente já tira que não pode ser o 4. Então já riscamos o 4 dos dois lados. E daqui nós tiramos que não pode ser o 3. Nós tiramos o 3 dos dois lados. Agora vamos analisar os outros, de trás pra frente. Mano, o 5 ficou ela por elas nos dois gráficos, mano. Tipo, o 5 não fez nada. É basicamente um composto inerte aqui no que diz respeito a essas células tumorais. Então, se não tiver nenhum melhor, vamos nele. Mas vamos ver se tem melhores. Então vamos analisar o 2. O 2 reduziu significativamente a quantidade de células tumorais
e aumentou a quantidade de células normais. Então, o 2, mano, 2 tá maneirão. 2 é top. 2 é top. Vamos ver o 1. O 1 reduziu um pouquinho a quantidade de células tumorais e não mexeu na quantidade de células normais. Então, ele é bom, mas não é tão bom quanto o 2. E o 5 não fez nada. Então a ordem de topzera seria tipo 2 maior do que 1, que é maior do que 5. Então nós ficamos com o quimioterápico número 2. E aqui é legal você ver que, tipo, nossa, o quimioterápico tem efeito de hiperplasia, né? Sobre tecido, faz gerar mais células. Às vezes é porque, tipo, matando as células tumorais, você está liberando suprimento sanguíneo, né? E o tecido consegue ter hiperplasia benéfica, né? Então vamos lá para a 2. Letra B. Muito legal essa questão, que ensina a ler artigos. Então, acabou de biologia. Então vamos para a de química. Materinha bonita também. Então vamos lá. A sacarase, ou invertase, é uma enzima que atua no intestino humano, hidrolisando o disacarídeo sacarose nos monossacarídeos glicose e frutose. Ok. Em um estudo cinético da reação de hidrólise da sacarose, tá aqui a sacarose, foram dissolvidos 171 gramas dela em 500 ml de água. Observou-se que, a cada 100 minutos de reação, a concentração de sacarose foi reduzida pela metade. Ok. Então, se ela fosse uma substância lá radioativa, a meia-vida dela seria 100 minutos. Qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial. Ok. Então, ele está dizendo com isso aqui que é um decaimento linear. Tipo assim, não vai alterar essa taxa de redução com o tempo. As massas molares dos elementos HCO são iguais a essa aqui. Ok. Qual a concentração de sacarose depois de 400 minutos de início da reação de hidrólise? Ou seja, vai diminuir pela metade uma vez, diminuir pela metade de novo, 4 vezes. Então ele vai ficar com 4 reduções, né, pela metade. Ok. Então, mano, tem um jeito fácil e um jeito chato de fazer essa questão aqui. Ambos os jeitos dão certo, só que você tem que ter em mente que você tem 3 minutos para resolver cada questão do Enem. Então você tem que fazer de um jeito mais bonitinho. Olha para as alternativas. Todas as concentrações aqui estão em mol por litro. E ele te deu que você tem 171 gramas de sacarose. Ou seja, você pode... Esses dois jeitos que eu estou falando de resolver a questão. Você pode resolver já alterar agora para mol, ou você pode alterar no final. O Enem, ele é feito de maneira que os numerozinhos se encaixem no geral. Que fiquem bonitinhos, para você não ter que ficar fazendo divisão na mão. Porque você não tem calculadora. E se você dividir 171 por 2 aqui, para ver quanto que vai estar reduzido depois de 100 minutos, já vai dar um número quebrado, feioso. Então, não vamos fazer isso agora, ok? Vamos fazer do jeito convertendo para mol, para ver se fica mais bonito. Então a gente tem que pegar esse númerozinho aqui bonito, C12, H22, O11, não é número, né? Essa molécula. Tá, C é 12, a massa dele, molar é 12. 12 vezes 12, 144. Então eu sei que tem 144 disso aqui, o hidrogênio é 1, então dá 22. E o oxigênio é 11, 11 vezes 16 eu não sei de cabeça. Então vamos fazer aqui rapidamente. Tá, 176. Olha que bonito como esse 4 encaixa com esse 6 aqui pra ficar legal. Nossa, os caras adoram passar de moto aqui na rua, mano. Fazendo barulhão. Tá. 320 mais 22, 344. Eita, não sei fazer conta, claramente. 342. Ai, meu Deus, que lerdeza. Mas tudo bem. 342 gramas por mol da sacarose. Ok.
Mas aqui a gente só tem 171 gramas. Aí olha que legal, que coincidência do destino. 342 é o dobro de 171, né? Então, se cada mol de sacarose tem 342 gramas e eu tenho 171 gramas, quer dizer que eu tenho meio mol de sacarose. Eu tenho meio mol em 500 ml. Só que sempre que você vai fazer concentração é por litro, não sei que lá quantos mol por meio litro. É por litro, é cheio, né? 1 litro. Então 1 litro é o dobro disso aqui. Então você multiplica tudo por 2, você chega aqui, você tem 1 mol de sacarose por litro de água. Ok, então essa aqui é a concentração da sacarose que a gente está usando. 1 mol por litro. Ok. Isso aqui é a concentração inicial. Eu quero saber depois de 400 minutos. Então eu tinha 1 litro. Passou 100 minutos. Eu fiquei com 1 sobre 2 litros. Passou 100 minutos. Eu fiquei com 1 sobre 4 litros. Passou 100 minutos. Eu fiquei com 1 sobre 8 litros. E passou 100 minutos. Tem que ficar bonitinho. Passou 100 minutos de novo. Eu fiquei com 1 sobre 16 mol, né? Litros, mas como é 1 mol por litro. Litro. Então, na verdade não é litro. Tem que botar tudo mol aqui, mas... que é a mesma coisa, né? Tá aqui a relação. Só pra ficar mais... só pra não ter que apagar. É tudo M. Molzinho. Mas enfim. Tá. Depois de 400 minutos nós chegamos a que nós vamos ter 1,16 mol por litro. Concentração final. C final. Ok. Nós temos isso aqui. 1 sobre 16. Aí, fi. É dividir 1 sobre 16. Aí, fi, é divisão. E como eu não estou querendo delongar aqui fazendo conta de divisão, vamos fazer aqui na calculadora bonita. E dá 0,0625 mol por litro. Que é igual a... passa 2 vezes para cá, então 6,25 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro, mais conhecido como letra B. Então, questão bem simples, você só deveria conseguir calcular a massa molar da sacarose e lembrar de que você tem que usar litro, né, e não 500 ml, e acabou. Aí o outro jeito seria você já converter no início aqui pra... tipo assim, converter só no final, você ia pegar 171, que você sabe que 171 tem 500 gramas, então 342 gramas você vai ter em 1 litro. E aí você vai dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2 e para no final multiplicar um número zoado por outro número zoado e chegar aqui nos mols por litro, que não é legal. Então, beleza. Vamos para 5. Ok, outra de química. Já estamos com 24 minutos aqui. O crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, tá aqui a massa dele, para os dois tipos de carro, a combustão e elétrico. Considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol, emitem uma média de 2,6 mol de gás carbônico por quilômetro rodado. E os elétricos emitem o equivalente a 0,45, beleza, por quilômetro rodado. A reação de combustão é essa aqui, do etanol. Ok, foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas nos dois veículos em 1000 km de trajeto. E ela quer saber qual é a quantidade equivalente de etanol economizada em quilogramas com
o uso do veículo elétrico nesse trajeto. Ok, quanto que eu vou economizar de etanol? Beleza, ele não fala aqui quanto que cada um deles consome de etanol, né? Mas ele te dá quanto que cada um deles vai emitir de gás carbônico. E aqui tem a reaçãozinha que nós conseguimos relacionar o etanol com o gás carbônico. Então, beleza. Como que nós devemos prosseguir nessa questão? Ele já está dizendo aqui na questão que ele quer saber que é a quantidade economizada. Então, mano, eu leio esse chamado dessa questão, eu já penso numa coisa. A diferença que um gasta do outro, né? Então, mano, eu sei que a combustão vai gastar 2,6 mol a cada quilômetro rodado. Beleza. E eu sei que o outro vai emitir 0,45, o elétrico, mol por quilômetro rodado. Então, mano, eu faço aqui a diferençazinha entre os dois. Ok. Essa é a diferença. Mol CO2 barra km. Essa aqui é a diferença do gasto de CO2, da emissão, né? Mas ele não quer saber por quilômetro. Ele quer saber em 1000 quilômetros. Então já multiplica isso aqui por 1000, que é o famoso jeito do Enem de tirar as vírgulas. Então nós sabemos que isso aqui é a quantidade de mols que eu vou deixar de tacar na atmosfera no que diz respeito aos quilômetros rodados do carro elétrico. Mas vamos nesse mundo hipotético aqui que toda energia é solar. Ok, nós temos essa quantidade de tô vendo aqui para ver se ainda tem tempo de gravação. Para ver se quanto que isso aqui quer dizer de etanol, porque isso aqui na verdade é de gás carbônico. Nós sabemos que cadê? Aqui. Nós temos isso aqui de mol, mas nós não queremos saber de mol, nós queremos saber de gramas, porque ele fala de quilograma. Então, vamos transferir isso aqui, transformar isso aqui em gramas. Como nós fazemos isso? Nós podemos fazer assim: isso aqui de mol está para X, assim como 1 mol de CO2 está para 44. Então, X é igual a 44 vezes isso aí, que é o 2,15044. 0, 2, 4, 6, 8, 0, 0, 2, 4, 6. É 2 vezes igual e eu tô calculando de novo. Ai meu Deus. 2, 4. Tá. Nós temos isso aqui tudo de gramas. Não emitidos para a atmosfera. Beleza, aí chega a pessoa muito esperta e fala: nossa Deus, eu já achei o resultado, vamos ver se tem alguma coisa parecida com isso aqui na prova. Aí a pessoa já marca assim com vontade o 95, né? Só que isso aqui é de CO2, ele não quer saber de CO2, ele quer saber de etanol. Então o que é interessante a gente ver aqui? Para cada molécula de etanol vai gerar 2 de CO2. Então nós temos que para cada uma de CO2, nós vamos gerar meia de etanol, né? Se a gente fosse fazer a reação reversa, por assim dizer. Então nós sabemos que isso aqui de CO2 não é a mesma quantidade de que vai ter lá de etanol, da massa de etanol. Porque de etanol é metade. Você tem aqui um 1zinho e você tem aqui um 2zinho. É metade se você estiver vendo nesse sentido aqui. Então você tem que dividir isso aqui por 2. Mano, eu não vou nem dividir isso aqui por 2, porque vai dar trabalho de fazer conta. É só ver aqui. 60. Se fosse 60, seria 120 o dobro. Não. 50. O dobro seria 100. Mano, é o que tá mais próximo disso aqui. Todos os outros valores são muito maiores. Então, certamente, é a A. Questãozinha muito legal, porque você só tem que saber calcular isso aqui também, essa regra de 3. Mano, química no Enem é praticamente só regra de 3, na moral. Então partiu aqui para a próxima questão, a última questão de química de hoje. Em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação:
resíduo, mistura de acetato de etila e água. Considere os dados abaixo sobre o acetato de etila. Ele tem baixa solubilidade em água. Baixa solubilidade. Ele tem uma massa específica que é um pouquinho abaixo da água, menor do que a da água. A temperatura de fusão que é bem abaixo do que a da água. E a pressão de vapor acima da água. Ok. Então, vamos ver. A fim de tratar o resíduo recuperando o acetato de etila, o técnico deve evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo de água. Ele está dizendo aqui que ele tem pressão de vapor maior do que a da água. Quer dizer que ele vai evaporar com uma temperatura maior. Uma temperatura maior, né? Uma mesma condição de pressão. Então, se você evaporar o acetato de etila, parceiro, você já vai ter evaporado da água antes. Então, filtrar a mistura utilizando um funil comum e um papel de filtro. Você usa um filtro para separar líquido de sólido. São 2 líquidos aqui, então não. Realizar uma destilação simples para separar a água do acetato de etila. Não, se você quisesse fazer essa destilação aqui, seria uma destilação fracionada, tentando abordar a diferença das temperaturas de evaporação, né? Da água e do acetato de etila. A simples não vai fazer isso por você. Não. Proceder a uma centrifugação da mistura para remover o acetato de etila. Não, mano. Você usa centrifugação tipo, você tá lá com sangue lá e quer separar as células do plasma. Tipo, uma parada de sólidos do líquido. Então, não. Decantar a mistura separando os 2 componentes em funil adequado. Essa aqui é a última que sobrou, então deve ser essa. Mas de fato é essa aqui. Porque você tá lá com... Ele tem baixa solubilidade em água, né? Então imagina que você tá lá num funil adequado. Você vai ver isso aqui. Você vai colocar decantador, né? Ele vem pra cá assim. Aí ele tem uma válvula aqui que você vai liberando quando você quiser. Como eles não se misturam, mano, você vai ver que embaixo tá a água e acetato de etila. E eles não se misturam. Então você pode ir liberando isso aqui uns pouquinhos. Aí vai caindo de quinto, isso aqui vai abaixando. Depois você fecha a válvula e pronto, separou os 2. Isso aqui se baseia no fato de que é uma mistura heterogênea de líquidos, porque eles não se misturam no final das contas. Então essa aqui é a adequada. Com uma decantação você consegue de fato separar os 2 líquidos. Então vamos para a próxima. Então agora nós passamos para essa matéria bonita aqui que é física. Então vamos lá. A Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita de treliças de ferro, pesava 7.300 toneladas quando terminou de ser construída. Ok. Um arquiteto resolve construir um protótipo dessa torre em escala 1:100, usando os mesmos materiais. Pera aí. Não. Usando os mesmos materiais. Cada dimensão linear em escala de 1:100. Dimensão linear em escala de 1:100. Ok. Considere que a torre real tinha uma massa M e exercia uma pressão P sobre a fundação. E o modelo também tem essa massa MM e pressão PM. Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo? Ou seja, qual é a razão entre as pressões P torre sobre P modelo? Ok. Tá falando de pressão, né? Então vamos relembrar aqui rapidamente. Pressão, do que se trata pressão? Pressão é sempre que nós temos uma força sendo exercida em uma certa área. É isso aqui, força por área. Então vamos ver como isso se aplica aqui. Nós estamos falando de uma torre. Então nós temos que a pressão da torre, vamos chamar de PT, vai ser igual à força que a torre exerce, né? Sobre a área lá da fundação dela. Qual é a força que a torre vai exercer sobre a fundação dela? É o peso dela. Então nós podemos reescrever isso aqui com peso. Vou escrever PE, só porque já tem o P aqui de torre. Sobre a área da fundação da torre. Ok. Nós sabemos que o peso é a massa da torre sobre vezes a gravidade sobre
a área da torre. E nós sabemos que para o modelo vai ser a mesma coisa, então vou pular passos aqui. Eu sei que PM vai acabar dando MM. É que é a mesma continha que eu faria, né? MM sobre AT. AM. Ó, falando besteira. Ok. Então no final das contas nós queremos saber quanto que vai ser essa relação aqui, ó. P1, um peso sobre o outro. MT vezes G sobre AT. Isso tudo sobre MM vezes G sobre AM. E aqui, né, estamos lidando com divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, MT vezes G sobre AT multiplicado pelo inverso da segunda, que é AM, sobre MM vezes G. A única coisa que a gente pode fazer aqui é cortar isso aqui com isso aqui. Gravidade é igual para os dois, porque a massa da torre é diferente da massa do modelo. Obviamente que né, tem que ser diferente. Assim como a área que a torre tem é diferente da área do modelo da torre, da fundação. Então, como é que a gente avança daqui? Agora vai ser importante ver isso aqui, ó, que é a constante, né, de proporcionalidade. Ele está dizendo que na dimensão linear ela é de 1 para 100. Só que nós temos dimensão linear 1 para 100. Nós temos que a dimensão espacial são 2 dimensões lineares. E a dimensão espacial são 3 dimensões lineares, tipo XYZ. E a outra XY. Então nós sabemos a proporcionalidade delas linear, que vai ser 1 para 100. Então seria tipo assim, comprimento de uma tá para o comprimento da outra 1 para 100. Só que nós também sabemos da dimensão espacial, que é a área. Nós sabemos que a área da torre sobre a área do modelo tem que seguir essa mesma escalinha aí, filho. No caso aqui vai ser 100. A área da torre é 100 vezes 100 uma ova, 100 ao quadrado. Nós sabemos que isso aqui vai dar 10 elevado a 2 elevado a 2, 10 elevado a 4. Essa aqui é a proporção entre as áreas. E já ajuda a gente a fazer isso aqui, porque aqui a gente chega aqui AT igual a 10 elevado a 4 AM. Então beleza, então já conseguimos avançar mais nesse cálculo aqui. MT que multiplica AM fica, né? Vamos tirar. AT saiu, filha. AT foi pro fim do mundo. AM que multiplica MM. Ótimo. Nós podemos já cortar AM com AM. Então nós já avançamos um pouco mais no cálculo. Nós chegamos que MT sobre 10 elevado a 4 MM. Nós sabemos que aquela relação lá que a gente começou aqui em cima é igual a isso aqui. Só que, novamente, estamos presos, não conseguimos avançar, porque MT é uma coisa e MM é outra coisa. Aí nós voltamos para o texto, que está aqui, que eu já tinha marcado. Mesmos materiais. O que mesmo material quer dizer? Quer dizer, por acaso, que é o mesmo peso? Não, porque são tamanhos diferentes. Quer dizer que é o que característica do material ele está igualando com isso aqui? É a densidade. Então, que fórmula que vem na sua cabeça para relacionar com densidade? Para mim vem essa aqui. Vamos escrever aqui na lateral. Essa aqui. Eu sei que massa de um corpo vai ser igual ao volume ocupado por aquele corpo vezes a densidade daquele corpo. Veio na sua cabeça também essa forma? Deveria ter vindo. Então, beleza. Então, como que nós podemos fazer isso aqui? Nós podemos falar o seguinte. Nós sabemos então que o volume da torre multiplicado pela densidade, que é igual a 10, sobre 10 a quarta, que multiplica o volume do modelo vezes densidade. Então, já avançamos aqui. Partimos
Agora nós temos o seguinte. Podemos cortar densidade com densidade, né? Que eu ia falar. 10 elevado a 4 Vm. Aí você chega, nossa, interessante, nós também não temos o volume deles. Só que, novamente, a gente volta para a escala aqui. Nós temos a relação entre eles. Assim como a área era só colocar a relação ao quadrado, nós temos a mesma coisa para o volume. Nós vamos ter que Vt sobre Vm vai ser igual a 100, que é a escala linear, ao cubo, para chegar na volumétrica. Nós sabemos que isso aqui é 10 elevado a 2, isso aqui é 10 elevado a 3, dá 10 elevado a 6. Não é mesmo? Ótimo. Então nós já temos que Vt vai ser igual a 10 elevado a 6 Vm. Agora nós puxamos isso aqui para baixo para ficar mais bonitinho. E substituímos Vt por aquilo ali, que vai dar 10 elevado a 6. Nossa, que 6 feio. Vm sobre 10 elevado a 4 Vm. Cortamos. Divisão com a mesma base. Expoente diminui os expoentes. Então vai dar 6 menos 4, 10 elevado a 2. Então essa relação aqui, que na verdade não nada mais nada menos do que Pt sobre Pm, é igual a isso aqui, 10 elevado a 2. Opção C. Muito bom, muito legal essa questão. Que novamente o que você tinha que saber era que a constante de proporcionalidade linear é linear. Se vai para espacial, aliás, para superficial, você bota ao quadrado. Se vai para espacial, você coloca ao cubo. E também caiu isso aí na questão que nós resolvemos no Pozzoli Explica 2, do Colégio Militar, do Colégio Naval. Beleza, então vamos para a próxima aqui, de física também. 2 engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é de 30 metros. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de 2 ressonâncias consecutivas. Do nada. Assim como em um tubo sonoro fechado. É mesmo? Um tubo sonoro fechado. Primeiro termo aqui que a gente tem que bater o olho e falar. Entendi. A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi 135 Hz. Ok. Considere que a velocidade dentro do som dentro da cavidade perfurada é 360 metros por segundo. Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será a próxima frequência de ressonância que será medida? Ok. Então isso aqui é... Então isso aqui é ondulatória. Então a primeira coisa que a gente tem que saber aqui é o seguinte. O que é um tubo sonoro fechado? Como o nome já diz, você tem um tubo sonoro lá. Tubo sonoro fechado é como se fosse o início de um bucal de uma flauta transversa, para você que sabe o que é isso. Aqui tá fechado, então o som só consegue entrar a partir daqui. Beleza. Então, e o outro tópico que ele tá falando aqui na questão é ressonância. Ressonância, que mede o quê? Frequência de ressonância. Ok. Isso aqui é uma parada que, se você conhece de música, você vai ter mais familiaridade, que são os harmônicos. As frequências de ressonância, nós chamamos de harmônicos. Como que funciona aqui dentro uma frequência qualquer? Isso aqui você tem que saber, senão você não consegue resolver essa questão. É o seguinte, nós temos que o topo da... Temos lá, deixa eu só explicar aqui. Nós temos que a onda é assim, né? Vamos chamar isso aqui de topo. Esse aqui de vale, sei lá. Tanto faz. Beleza, então isso aqui é topo, vou chamar de topo. Isso aqui eu vou chamar de vale. Aqui, nesse ponto aqui, o som que tá vindo, ele tem que refletir. Então aqui é um ponto fixo, que vai ser um vale. Nós sabemos que em tubos fechados, a frequência básica, né, a frequência principal, ela segue esse desenhozinho aqui. O máximo dela é no início do tubo. E depois ela é refletida igualmente para baixo. Beleza.
Imagina que ela só tá chegando no vale bem no início aqui. Ok. Não, no vale não, no topo. Então você tá vendo que tem um topo para um vale aqui. Então é esse percurso aqui, né? Mais uma coisa de ondulatória que é interessante você saber, que você tem que saber, é que a distância entre dois topos aqui, essa distância, nós chamamos de comprimento de onda. Então beleza. Você pode ver que daqui até aqui é um comprimento de onda. Se fosse daqui até aqui, seria meio comprimento de onda. Mas não é daqui até aqui que nos interessa. É daqui até aqui, até o vale. Que está exatamente na metade entre esse topo aqui e o menos topo, por assim dizer. Então, se aqui já era comprimento de onda pela metade, aqui, essa distânciazinha aqui... Oh, meu Deus. Essa distânciazinha aqui nada mais é do que comprimento de onda sobre 4. Isso é muito importante a gente saber. Isso é uma característica de tubos sonoros fechados. Então, beleza, vamos voltar à questão. Ok, então a gente já sabe que a distância entre um Tzinho e um V, que é essa mesma distância daqui, corresponde a isso aqui. Comprimento de onda sobre 4. Só que no caso a gente está falando de uma caverna, né? Caverna? Um poço. É uma cavidade. Então, vou só virar isso aqui de lado. Nós sabemos que é isso aqui, né, que estaria acontecendo. E ele fala que a profundidade é 30 metros, ou deveria ser 30 metros. Então, eu já sei que isso aqui, lambda sobre 4, é igual a 30 metros. Então, lambda vai ser igual a 120 metros. Ok, nós sabemos isso aqui. E agora nós temos que lembrar da equação fundamental da ondulatória, que é o seguinte: velocidade da onda igual a lambda, comprimento de onda, vezes a frequência da onda. Ok, agora eu quero saber, isso aqui é o harmônico fundamental. Eu quero saber qual é essa frequência fundamental. Eu tenho a velocidade da onda, eu sei que é a velocidade da propagação do som naquele local. Eu tenho comprimento de onda, não tenho frequência. Então, eu vou isolar a frequência. F igual a velocidade sobre comprimento de onda. Frequência é igual a 360 sobre comprimento de onda, que é 120. A gente acabou de descobrir ali em cima. Frequência igual a 3. Ok, o que é essa frequência aqui? Essa aqui é a frequência do do harmônico principal, fundamental, a gente chama. Então, beleza. Eu quero saber desse aqui. Isso aqui é um harmônico. Mas qual é o número desse harmônico aqui? Eu não sei. Como é que eu faço para descobrir isso? Então, para isso eu tenho essa formulazinha aqui. Eu sei que é a frequência do harmônico. Harmônico N, HN, isso aqui, tá? É igual a esse número N multiplicado pela frequência do harmônico fundamental. Vou botar isso aqui como HF, só para ficar certinho. Ótimo. Não sei, sei. 135. Igual, eu não sei o número, né? Não sei o número, mas eu sei a frequência do harmônico fundamental, que é 3. Então, N igual a 135 sobre 3. Então, vamos dividir aqui rapidamente. 135 sobre 3 dá 4. Sobra 45. Beleza. Então esse aqui, o primeiro harmônico que voltou foi o harmônico de número 45. E agora tem que ter mais um conhecimento sem o qual você não consegue resolver a questão, que é o seguinte: em tubos fechados, você não pode ter harmônicos de números pares. Tá vendo que esse aqui deu um número ímpar? Então, você não existe em tubo fechado o harmônico 46, que seria o próximo, nem o 44, que seria o anterior. Você já passa direto pro harmônico 47. Beleza. É isso que ele quer saber. Se a profundidade estiver de acordo, qual será a frequência da próxima frequência de ressonância. Ele quer saber qual é a frequência desse harmônico aqui, do harmônico 47. Se você calculou do 46, você provavelmente ia achar alguma resposta aqui, mas está errado. Então vamos fazer essa mesma formulazinha aqui, só que agora a gente já sabe isso aqui e não sabe isso aqui. Então, a frequência do 47 vai ser igual a
47 vezes a frequência do harmônico fundamental, que é 3. Então temos que resolver essa continha aqui. 47 vezes 3. 21, 12, 14, 141. 141 o quê? Hertz. Pronto. Essa é a resposta. Letra C. Aí aqui você pode ver, é ondulatória. E é um assunto considerado difícil pro Enem. Mas ainda assim, mano, é fantástico, porque eu gosto muito de música. E isso aqui tem muita aplicação na música. Você saber dessas paradas de harmônico, você saber. Se você quiser projetar uma flauta, filho, se você não souber disso aqui, você tá lascado. Então bora. Não que você queira projetar uma flauta, mas tudo bem. Pra última questão aqui, porque deixa eu ver quantas tempo de gravação já tem esse vídeo. Nossa Deus. Então vamos lá. Essa questão aqui, mano, ou você sabe ou você erra. Tipo assim, o conceito ou você erra. É bem chatinha pra Enem. Então vamos lá. Herschel, em 1880, começou a escrever sobre condensação da luz solar no foco de uma lente. Queria verificar de que maneira os raios coloridos contribuem para o aquecimento. Ok. Para isso, ele projetou sobre um anteparo o espectro solar obtido com um prisma. Colocou o termômetro nas diversas faixas de cores e verificou nos dados obtidos dos termômetros iluminados que um dos termômetros iluminados indicou um aumento da temperatura maior para uma determinada faixa de frequência. Ok. Para verificar a hipótese de Herschel, um estudante montou um dispositivo apresentado na figura. Nesse aparato, 5 recipientes contendo água, a mesma temperatura inicial e separados por um material isolante térmico e refletor, são posicionados lado a lado, A, B, C, D, E, ok. No interior de uma caixa de material isolante térmico e opaco. A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa o prisma e incide sobre todos os recipientes. O estudante aguarda até que ocorra aumento da temperatura e afere em cada recipiente. Então beleza, você está vendo aqui luz solar, né, entre 30 aspas, luz branca. E aqui forma aquele arco-írisinho bonito lá, todo mundo conhece da capa do álbum do Pink Floyd, o Dark Side of the Moon. Então beleza, e aqui ele diz que fica o vermelho, pra cá é vermelho e pra cá é violeta. Então beleza, o que você tem que saber aqui? Você já mata essa questão aqui de cara, se você lembrar e souber como é que funciona um micro-ondas. Micro-ondas funciona aquecendo a água, né? Então, tá pro lado do micro-ondas. Qual lado está o micro-ondas? Pro lado do vermelho ou pro lado do violeta? Não sei, vamos ver. Nós temos aquele espectro bonitinho aqui. Eu vou até ter que trazer uma outra imagem aqui. Legal, consegui essa imagem aqui aleatória aqui agora na internet. Falando dos... ok. Falando do espectro visível, né? A luz é uma onda eletromagnética. Só que a luz que a gente vê, ela é um pequeno partezinha desse espectro. Só isso aqui, só essa linhazinha aqui. Isso aqui corresponde a isso aqui tudo. Pra cá, se você for andando pra cá, maior o comprimento de onda. Maior. Só que, obviamente, a frequência é menor. Pra cá, você tem que o comprimento de onda é menor, porém a frequência é muito maior. Então, ok. Para resolver simples essa questão aqui, ou seja, para cá do vermelho e para cá do roxo, está invertido em relação ao que a gente está vendo aqui. Se você quer esquentar a água, você coloca ela no aparelho de raio-x ou você coloca ela no micro-ondas? No micro-ondas. Micro-ondas tá para cá. Você teria que saber disso, né? O micro-ondas ele tá para cá. Esse micro é literalmente aquele micro. Então, tipo assim, aqui, mano, a gente tá na escala de nano. Então a gente tem que chegar para micro. Então dá para você saber que ele tá consideravelmente para cá. Então, mano, tá pro lado do vermelho. Então só pode ser para cá do vermelho. Porque é onde está a parte do espectro que a gente chama de ondas infravermelho. Infra, abaixo do vermelho. Infrared aqui, que tá aqui. E as ondas infravermelhas que são as responsáveis por aquecer a água. Mas, mano, isso aqui... Ou você sabe disso, que a água é aquecida por ondas infravermelhas, ou você chuta a questão. Não é uma parada que
igual no Enem, geralmente você consegue interpretar do textozinho, ver qual é da parada. Não, essa aqui você tem que saber. O que aquece água são ondas infravermelhas. Eu até trouxe uma outro... Então a resposta dessa aqui é do lado do vermelho, que é o recipiente A. Então fechou aqui, letra A. Então acabou. Agora só para explicar rapidamente, porque sem essa imagem aqui quase que não dá para explicar direito, de fato. Cadê a imagem? Oh, não coloquei a imagem aqui. Que é essa imagem aqui, mano. Olha só. Isso aqui. Ok, tá aqui. Isso aqui é a curva de absorção específica da água para ondas eletromagnéticas. Isso aqui é tipo, considerando um monte de comprimento de onda diferente. E isso aqui é aonde é um aumentozinho de escala, né? Só pra gente ver, não é necessário. É um pouquinho depois, consideravelmente depois da luz visível. Então aqui a gente pode ver que a gente tá em 760. Tem esse picozinho aqui e depois aumenta lá para 840. Então crescendo mais ainda aqui. Então você pode ver que conforme vai aumentando esse pico, esse comprimento de onda aqui até um valor específico aqui, em torno de 975, sei lá, você tem um maior coeficiente de absorção. Ou seja, nesse comprimento de onda, as moléculas de água conseguem absorver mais energia. Porque nada mais é que isso são os fótons lá, trafegando no espaço lá, batendo nos elétrons, que faz os átomos vibrarem, né, com maior energia. E essa vibração dos átomos nós damos o nome de temperatura. Mas, mano, você saberia esse gráfico aqui de cabeça? Dificilmente, sinceramente, dificilmente você vai saber um gráfico desse aqui de cabeça. Para você resolver questões desse tipo aqui, isso aqui é física moderna. Seria interessante você saber como é que funciona o micro-ondas e saber que o calor que a gente sente do Sol, ele vem dessa parte infravermelha. Porque se você considerar a parte ultravioleta, que seria do outro lado do espectro, tipo, não causa esse calor. Porque os comprimentos de onda são tão minúsculos que passa direto pelas moléculas de água. Não interferem com ela desse jeito. Vai interferir com o seu DNA, vai te dar câncer. Mas com a água vai passar direto por ela. E era isso, nem sei se está gravando ainda, para dizer a verdade. Está gravando, mas está quase no final. Mas então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que tenha ajudado. Essa questão aqui, essa última aqui que eu deixei por último, ela é realmente difícil. Mas se cair outra parecida, vocês já vão acertar. Lembra, calor infravermelho. E é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. E até a próxima. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. E tchau, tchau.